Bom, nessa primeira rodada, vão ter 30 minutos, né, para cada expositor. Eu começo com a Cláudia, então. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, não é sempre, viu, Luiz, que eu sou apresentada como um furacão. Eu estou completamente emocionada. Quem já viu uma palestra sua não esquece. Que bom. Você imagina que eu voltei para a universidade, aí isso se tornou ainda exponencialmente pior, não é? Porque aí na universidade a gente consegue estar um pouco mais livre, né, para pensar e para, na verdade, desconstruir, né, aí o que está posto. E eu estou muito feliz de estar de volta à universidade para exatamente avançar um pouco nas discussões, talvez de natureza um pouco mais conceitual, sobre as questões relativas à cultura e ao desenvolvimento. Eu sou de um programa de pós-graduação de políticas públicas, e, portanto, o meu olhar é sempre um olhar das políticas públicas. Já era antes, na universidade. Eu fui secretária de Cultura do meu estado, do Ceará. E posso fazer uma propaganda, Luiz, bem rapidinho? É só para dizer que no dia 25 de setembro, eu estou lançando aqui na Livraria Cultura o Cultura em Movimento. É exatamente as minhas memórias enquanto gestora cultural do meu estado, no momento em que, em Brasília, havia um ministro chamado Gilberto Gil, e foi um grande encontro, e esse livro é um livro para novos gestores culturais. Aqui eu tenho, portanto, uma história, um relato do que eu vivi e que ainda está muito vivo. Bom, esse livro vai ser lançado com a apresentação do Sérgio Mamberti, no dia 25, na Livraria Cultura da Faria Lima. Então é só para avisar para vocês. O livro saiu há 3 dias, eu ainda estou carregando ele, trouxe um aqui para o Danilo, mas ele ainda é um bebê, aí que acabou de sair. Bom, eu vou então, daqui dentro do meu tempo, agradecendo o convite, que é sempre uma honra, e dizer que eu estou aqui entre amigos. Eu espero que o Marcos André continue aí apertando a Luciane Gorgulho sempre, em relação ao BNDES, né, ao nosso Luciano Coutinho. Acho que a nossa tarefa é sempre essa, não é, de estarmos aí provocando as instituições, as agências de fomento, não é, em função dos nossos interesses, de trazermos as políticas de cultura para o cerne das discussões de desenvolvimento no Brasil. Acho que a fala do Luiz Nassif foi perfeita. É um momento tão impressionante, mas me impressiona também, eu estava comentando aqui com o Danilo, ontem, certamente, alguns viram o debate dos presidenciáveis na TV, e a palavra cultura sequer foi citada. Eu acho muito importante que se comece a nossa fala aqui dizendo isso. Então, e é bom que eu possa agora falar isso, porque eu sou uma mera professora, agora eu posso falar, porque me impressiona profundamente a absoluta desconexão, não é, que hoje os governos, em todos os planos, seja federal, seja o governo federal, estaduais ou municipais, dessas questões que parecem tão prementes e tão claras, não é, e que abrem aí o século XXI. Não há dúvida de que as questões relativas, não é, ao papel cada vez mais estratégico aí dos bens e dos serviços culturais, não é, nas economias do mundo e na própria economia brasileira, é alguma coisa que está posta, mas, de uma certa forma, alguma coisa que parece acontecer de uma forma esquizofrênica. Não é? Essa discussão e essa reflexão não chega na compreensão dos governantes. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Ao mesmo tempo, no mesmo governo, eu vou citar aqui uma fala do presidente do Banco Central, do Alexandre Tombini, porque um dia desses ele deu uma entrevista no portal eletrônico da revista Exame, e ele afirmava que o país precisa encontrar novas fontes de expansão da sua economia. De acordo com Tombini, o modelo de crescimento baseado na absorção da mão de obra e no incentivo ao consumo doméstico já se esgotou. Não temos mais uma saída para mera desoneração tributária da linha branca, não é, da geladeira, do fogão e do carro, que nós simplesmente, com essa visão aí de uma proliferação desse consumo dos automóveis, a gente vê como o trânsito em São Paulo é uma maravilha, e como é boa essa nossa vida nas cidades hoje, em função das decisões políticas tomadas e da visão de desenvolvimento que temos aí encarado. Bom, ao mesmo tempo, os setores produtivos da economia criativa, sem dúvida, poderiam ser uma alternativa. Eu tenho muito medo dos debates também e das reflexões messiânicas sobre a questão das indústrias criativas. Acho muito importante e daí fico muito feliz de voltar para a universidade, para a pesquisa, porque penso que a gente precisa dar significados,
talvez um pouco mais claros para dizermos de que economias criativas estamos falando, não é? Porque penso que aí um desafio grande e uma liderança que o Brasil pode ocupar em relação aos países do Cone Sul. Eu tenho agora me dedicado, a convite da Organização Mundial do Comércio, a trabalhar numa consultoria para a África. Acabei de chegar de Cabo Verde e vejo que essas discussões, gosto muito porque eles usam a expressão economia criativa no plural. Eles não falam a economia criativa, mas as economias criativas, nessa perspectiva de que é preciso que a gente levante, portanto, diagnósticos que sejam claros de cada setor e que a gente perceba que um setor é muito diferente do outro. Se a gente está falando de uma economia que vai do circo ao software, então aí nós temos aí um espectro tão imenso, né, de setores que a gente precisa ter uma visão cada vez mais diversificada e menos categórica, não é, sobre a questão da economia criativa. Bom, eu falo disso porque os números são sempre alvissareiros e todos os discursos sobre a economia criativa sempre começam mostrando que essa economia vem crescendo, não é? E alguma parte dela é mensurável, e a gente deve ao IBGE, não é, a criação de um sistema de informações e indicadores culturais de 2007 a 2010 que demonstra, não é, que essa economia, na perspectiva do que é formalizado, cresce no país numa média de 4% ao ano. É importante a gente falar do que é formalizado, porque essa economia, na perspectiva talvez africana das economias dos pequenos, é uma economia absolutamente informal. É uma economia sem CNPJ. Então nós precisamos também ter clareza de que quando a gente fala de um crescimento, é a ponta de um iceberg, e na verdade a gente não tem sequer uma clareza do que acontece abaixo do nível do mar. Então temos aí um grande desafio, que é o desafio da produção de dados confiáveis sobre essas economias, sobre como elas funcionam. Alguma delas, como a questão da música, colocada pelo Nassif, talvez seja dos setores onde a gente tenha mais informações, mas há outros setores que são setores ainda absolutamente desconhecidos, não é? Mesmo pelas universidades, pelas instituições de pesquisa, o que dificulta muito o aparecimento dessas informações, pela ausência de cesta de indicadores nas instituições de pesquisa estaduais. E aí a gente vê que a performance das secretarias de cultura, em geral, é muito fraca, quando a gente vai ver os indicadores de cultura nos estados. Eu me lembro quando eu fui secretária de cultura do Ceará, que a gente fazia reunião para discutir metas, indicadores das secretarias, enquanto as secretarias tinham metas claras, não é? Número de leitos, enfrentamento de doenças, mortalidade infantil, diziam que eu tinha feito curso para cegos em braille, para 9 cegos na biblioteca pública. E eu dizia, meu Deus, se eu só fiz isso, eu nem devia estar aqui. Quer dizer, não havia como medir o resultado, né, na nossa ação de interiorização, porque não havia indicadores para tanto. Então temos aí um problema gravíssimo. As pastas de cultura não conseguem desenvolver indicadores para impactar nos territórios, por isso elas não têm prestígio. Como não têm prestígio, elas não têm orçamento. Como não têm orçamento, elas não conseguem avançar. Então nós estamos num ciclo aí completamente vicioso, não é? Onde a gente não tem porque não pode porque não tem, e assim continuamos. Bom, eu não vou aqui me deter nos números da economia criativa, porque esses números certamente o Marquinhos aí vai colocar, são números interessantes, não é? A gente percebe que há uma potencialidade, no entanto, a gente precisa avançar na conta satélite da cultura, eu continuo dizendo isso, porque nesse momento o IBGE tem vivido também uma instituição em crise. Eu acho que é importante também a gente dizer que as instituições de pesquisa do Brasil estão em crise. Como eu sou uma professora, eu agora vou falar da importância da pesquisa. Porque se nós não temos números e não temos pesquisa, não teremos nunca políticas públicas. Teremos achismos, teremos voluntarismos, decisões tomadas pela cabeça dos governantes. Então, eu continuo achando que precisamos apostar no saneamento básico, e o nome disso é pesquisa. Então, como ninguém gosta de saneamento básico, não é? Em geral, porque também isso não dá muito voto. Mas acho que é importante a gente analisar hoje a situação dos institutos de pesquisa do Brasil. Falo especialmente do IBGE, do IPEA, e dos institutos estaduais de pesquisa, que têm, portanto, a obrigação de avançar no levantamento, né, dessas informações confiáveis sobre qual seria realmente a participação no PIB brasileiro desses setores chamados culturais e criativos. A questão do emprego é uma outra coisa que merece a nossa atenção. Quando a gente fala que essa economia paga bem, isso também é uma coisa muito, muito, muito relativa, não é? Eu tenho um amigo que é da área de pesquisa, ele diz assim, às vezes tem um cearense bem magrinho e aí tem um gaúcho bem gordinho, divide por 2 e dá 2 pessoas pesando corretamente, completamente bem alimentadas.
A verdade é que a minha somatória de um cearense com gaúcho não dá, não é? Numa perspectiva realmente subjetiva, duas pessoas bem alimentadas. Então a gente soma e divide por 2. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando a gente soma salários, por exemplo, né, dos atores e atrizes da TV Globo, no Rio de Janeiro, junto com quem trabalha na produção cultural na Baixada Fluminense, se isso der uma boa média, não acreditem nela. Não acreditem nela. É uma falsa média. Então nós temos aí a necessidade de termos uma visão um pouco mais qualificada, não é, desses números que nos chegam, números importantes que são levantados pela Firjan, é muito importante pelos observatórios que nós temos que desenvolver no Brasil, mas nós precisamos avançar numa clareza, não é, maior. Eu estou dizendo isso porque essa economia, e aí tem algumas observações que têm sido feitas pelo nosso Márcio Postman, ex-presidente do IPEA, que são muito importantes. A economia criativa é uma economia de serviços, ela é prioritariamente, sobretudo, uma economia de serviços. E aí diz aqui o Márcio Postman, a tendência de expansão dos empregos no setor terciário, portanto no setor de serviços, parece ser cada vez mais importante. Atualmente, os Estados Unidos, por exemplo, possuem 83% dos empregos nos serviços e na área de comércio, enquanto o Brasil, em torno de 66%. É muito importante. Agora, o que é que nós temos de realmente dedicação e de políticas públicas para serviços no Brasil? Nada, praticamente nada. Nem informação, nem gestão de serviços nós sequer estamos capacitando pessoas. Nós não temos capacidade de medir a exportação dos serviços do Brasil. Isso não existe. Se perguntar à Apex o que é que nós exportamos como serviço, nós não sabemos. Então, quer dizer, nós temos uma economia crescente na área de serviços e nós sabemos muito pouco sobre ela. Eu estou aqui só trazendo problemas, depois eu vou para o aeroporto, que eu tenho que viajar para Curitiba, então eu sou terrível. Eu vou deixar só perguntas para animar o debate do Luiz Nassif. Ele disse que eu sou um furacão e eu tenho que merecer o meu título, né? Bom, em virtude disso, vale atentar para o fato que o setor terciário da economia não detém dinâmica própria. Isso é muito importante, na propulsão quantitativa e qualitativa das suas ocupações. O segmento produtivo, primário e secundário, exerce, portanto, uma influência decisiva sobre a quantidade e a qualidade sobre os postos de trabalho no setor de serviços. Isso porque, no mundo dos serviços, o chamado trabalho imaterial, ele é um mundo heterogêneo, comportando tanto postos de trabalho de grande qualidade, como também uma remuneração associada à elevação de uma certa qualificação profissional, mas também a uma extrema precarização do trabalho. Portanto, baixo rendimento independente da qualidade da mão de obra existente. O que é que eu estou dizendo com isso? Que a determinação do mundo dos serviços depende, em síntese, da qualidade e da importância da manufatura no interior do sistema econômico. Sem isso, os serviços tendem a expandir, muitas vezes sustentados por um trabalho precário. Então, grande parte da economia dos serviços da economia no Brasil é uma economia fundamentada em trabalhos precários, precaríssimos. Eu acho que essa é uma informação muito importante, e se a gente não avançar nessa discussão, nós vamos ter sempre um certo mito, e a cultura é afeita a mitos. Não há área, talvez, mais mitificada do que a área da cultura, e é normal que assim seja, já que a cultura trabalha com o simbólico, né? Então nós precisamos também termos uma relação menos messiânica e um pouco mais realista sobre essa economia de serviços, que facilmente, já que ela não se baseia num setor primário e secundário fortes, ela acabará também sendo associada a um trabalho precário. Bom, vamos ao financiamento, para eu ir para a reta final da minha fala. O financiamento da cultura. Eu tenho impressão, eu não sei se vocês concordam comigo, mas dize-me qual é o teu financiamento e eu te direi quem és, em relação ao Estado, às visões e aos modelos de Estado. Eu indicaria a vocês a leitura da Françoise Benhamou, que é uma professora francesa muito talentosa, com quem eu tenho dialogado muito agora na Universidade de Volta de Brasília, e ela vem sempre colocando que há sempre dois grandes modelos, de uma certa forma, que trazem as discussões sobre financiamento da cultura, se a gente pensar na Europa. Um modelo mais intervencionista, um modelo onde o financiamento da cultura é obrigação e dever do Estado, que é o modelo francês. Inclusive o modelo da chamada exceção cultural, onde eles falam sobre a necessidade de se tratar os bens culturais de uma outra forma que não dos bens e dos serviços tradicionais. Não é? A França é um país que se orgulha desse intervencionismo. Não é? É um país que protege o seu patrimônio cultural. Eu tenho grande admiração
nesse aspecto pelos franceses. Tem uma história, também fiz meu doutorado lá, morei 7 anos, tenho uma filha francesa, enfim, eu tenho um certo envolvimento com aquele país. Mas em relação às políticas públicas, eu diria que francês aqui não nega fogo. Eles continuam, o Danilo sabe disso, porque também o SESC tem grandes relações de parceria, não é, com a França, eles continuam acreditando num projeto de Estado onde cultura é estratégico. E eles têm um Ministério de Cultura e Comunicação. Eu também, é outra provocação para vocês, que coisa interessante se no próximo mandato do presidente que vier, nós tivéssemos um Ministério de Comunicação e Cultura. Eu ia achar lindo. O que vocês acham disso? Maravilha. Não é uma boa ideia? O ministro ele acaba com a comunicação e com a cultura. Pois é. É importante entender isso, porque quando a gente fala de indústria da comunicação e indústria cultural, nós estamos falando de conteúdo cultural. E nós sabemos que, historicamente, no Brasil, todo o discurso do Ministério da Cultura é oposto ao discurso do Ministério da Comunicação. E isso começa muito antes do Gilberto Gil, mas especialmente a partir do Gil. E aí a gente, não sei se vocês lembram disso, se já eram nascidos, a época em que o ministro Gilberto Gil foi ministro, estou brincando, né? Mas havia realmente um grande embate, né, entre o nosso ministro, que era o Hélio Costa, lembram? Do Hélio Costa, e do ministro Gilberto Gil, na discussão, inclusive, sobre a implantação do modelo de TV, da TV digital, que nós acabamos comprando o modelo japonês. Enquanto que nós tínhamos uma tecnologia brasileira que foi completamente abandonada, em função de interesses sobre os quais eu não vou falar aqui, que eu não sou maluca, não é? Mas, enfim, vou passando aqui. Então nós vamos aqui, então nós temos 2 modelos. E a pergunta é, e o Brasil? Né? Os ingleses vão para um modelo mais empresarial, um modelo mais business, né, da economia criativa, que é um modelo muito festejado hoje. Eu tenho grandes dificuldades com o modelo business, porque eu sou uma furtadiana. Minha visão de desenvolvimento é muito uma visão de uma análise crítica acerca da grande força, não é, sempre muito livre e espontânea das indústrias culturais. Essas não precisam de políticas, essas têm lobbies. Essas vão direto ao Congresso Nacional e resolvem suas questões. A minha preocupação, eu sei que essa é a preocupação da ministra Marta, do secretário Marcos André, é de mantermos uma visão de economia criativa voltada aos pequenos, voltada à inclusão produtiva. Essa é a tarefa do Estado. E, para isso, a gente precisa, portanto, avançar numa visão, não é, intervencionista do Estado. Eu sou uma pessoa que não sou partidária do Estado mínimo, do Estado liberal. Especialmente num país com as injustiças sociais. Eu sou uma cearense, se eu fosse a favor do Estado liberal, eu era louca, né? Eu era suicida. Eu não posso ser suicida. Eu tenho que acreditar que o Estado tem um papel muito importante na construção de políticas públicas que sustentem as dinâmicas econômicas de criação, produção, distribuição, comercialização, não é, inclusive fruição e consumo desses bens culturais. Bom, eu queria colocar, em relação ao financiamento, para terminar minha fala, o financiamento da cultura no Brasil. Qual é a situação hoje desse financiamento? Primeiro, é a relação entre fundos de cultura, fundos públicos, o Fundo Nacional, os fundos estaduais e os fundos municipais, versus as leis de incentivo. Certamente hoje, o dia inteiro, essas questões vão ser colocadas. Eu acho que nós precisamos avançar nessas questões, porque a relação hoje é de 1 para 6. R$1 no Fundo Nacional de Cultura, R$6 para a Lei Rouanet. Não é possível. Não é? No momento que essa relação é tão absolutamente assimétrica, nós sabemos que as diretorias de marketing das empresas não vão fazer política pública. E são elas que, na verdade, têm recursos para intervir e impactar no território. Então, nós temos aí uma dificuldade imensa. A Lei Rouanet se tornou uma lei muito complicada, não por ela é uma lei muito interessante, mas a necessidade de uma regulamentação que permita a essa lei que ela não se torne e que ela não perverta o que ela já fez, o próprio campo cultural. Hoje há uma indústria de projetos no Brasil, uma indústria de advogados, né, que conseguem aprovar e captar projetos, ou seja, ela criou todas as perversões possíveis, né, em relação ao financiamento à cultura. Né? Eu estou dizendo coisas aqui, nem sei se devia, mas estou dizendo. Bom, em relação à sociedade, quer dizer, enquanto o Estado se debate numa relação de 1 para 6, que é uma relação absolutamente perdedora para o Estado sempre sai perdendo, não é? O Estado é o primo pobre, não é? Enquanto que as empresas são os primos ricos, e que acabam definindo, não é, o caminho e o avanço, não é, das expressões da cultura, e sempre apoiando o quê? As indústrias culturais. E todo dia você vai na internet e vai ver alguém criticando
uma coisa que nem é realmente um problema especial da CNIC, do nosso Conselho Nacional de Incentivo à Cultura. Mas é que, então, Maria Bethânia aprovou, então Luan Santana aprovou? Aprovou porque estava tudo direito, a papelada estava correta, formalmente o projeto é aprovado. A questão é, e aí? Como é que se faz quando se vai discutir a questão da cultura tradicional popular, da inovação, dos projetos que são inovadores no Brasil? Aí a gente vai ter um grande problema para resolver. Do outro lado, a sociedade, eu sou extremamente esperançosa com o que eu tenho visto no Brasil, não é? Vai trabalhando formas de financiamento, não é? Apesar do Estado. E aí a gente vê a questão do crowdfunding, a gente vai vendo o crescimento das moedas criativas. Eu agora tenho trabalhado e tenho procurado ajudar lá na minha cidade, em Fortaleza, o trabalho genial do Banco Palmas, né, do Instituto Banco Palmas, que tem trabalhado, inclusive, na criação com recursos do MIT. Eu fico impressionado com as coisas, só cearense mesmo é capaz disso. Vão lá em Boston, conseguem recursos, criam um aplicativo de celular e vão mapeando os empreendimentos de um bairro muito pobre chamado Conjunto Palmeiras, um dos bairros mais pobres do mundo, porque Fortaleza é das cidades, não é, de maior concentração de renda do mundo. Então, eu estou muito animada com essa possibilidade de uma aproximação que eu tenho procurado trabalhar entre a economia solidária e a economia criativa. Vejo com muito carinho que a gente possa avançar. Nem toda a economia solidária é criativa, mas certamente é uma zona cinza sobre a qual a gente pode avançar, pensando aí a questão da inclusão produtiva, que é um dos princípios da economia criativa propostos pela Secretaria da Economia Criativa. Bom, isso é o papel da sociedade. Aí vem os desafios, que eu queria terminar aqui dizendo. Eu acho que nós precisamos de marcos regulatórios para o financiamento à cultura. E aí nós vamos precisar de marcos civis, de marcos tributários, de marcos trabalhistas, previdenciários, administrativos, constitucionais, né? Todo esse arcabouço precisa ser construído de uma forma estruturante. Às vezes a gente comemora uma lei da cultura, né? Vejo agora com muita alegria a lei do Cultura Viva, que é uma lei importante, não é? Proposta aí e aprovada pela ministra, pela deputada Jandira Fegali. Mas nós precisamos, na verdade, de um arcabouço completo, capaz de pensar todas as dinâmicas econômicas e os aspectos do financiamento à cultura. E para isso não adianta uma lei. Eu não vou resolver isso com o Vale Cultura, eu não vou resolver isso com o sistema, eu preciso pensar realmente num marco muito mais amplo. Para isso é preciso uma compreensão do nosso poder legislativo, no sentido de dar essa estrutura legal. Precisamos de um fomento, eu sei que Luciane está aqui e vai falar sobre isso, cada vez mais claro, e uma vontade política cada vez mais clara das grandes agências de fomento do Brasil. Eu vejo hoje com uma certa tristeza um recuo do Banco do Nordeste em relação ao Nordeste. Quer dizer, um recurso pequeno, 5 milhões para editais, não é? Mas uma ação tímida, quando, na verdade, eu sempre digo que Celso Furtado, quando criou a Sudene, criou um departamento, em 1959, chamado Artene, para discutir o papel do desenvolvimento e da arte no desenvolvimento do Nordeste. Eu acho muito importante lembrar Celso Furtado, porque isso aconteceu há 55 anos atrás. Há mais de meio século, o Brasil pensava o papel das artes, do artesanato, não é? Nossa querida Lina Bobardi pensou a mesma coisa quando esteve lá no Nordeste, fazendo uma grande expedição. Então, essas questões, a Lina dizia, se a gente juntasse as escolas de artes e ofícios e o design, a gente não faria, e o artesanato, a gente não faria um design brasileiro de primeira linha? Ela dizia isso na década de 60, na época da ditadura militar, quando a grande exposição que ela fez do Nordeste em Milão foi suspensa por causa da ditadura. Então, ela sonhava com esse encontro da cultura tradicional popular com as escolas de artes e ofícios para a produção do design brasileiro. Ela continua, quer dizer, esse desejo continua, de uma certa forma, suspenso, e eu acho que é um desafio do Estado brasileiro. Bom, o papel das empresas em relação ao financiamento não pode ser somente um papel, não é, voltado ao incentivo. Aí eu acho que nós temos que fazer um trabalho, não é, voltado a uma cultura empresarial, talvez menos católica, um pouco mais protestante, não sei o que é que o Danilo acha, mas, na verdade, eu acho que a gente precisa avançar por uma visão um pouco mais generosa. E isso Celso Furtado pensava quando criou a primeira lei de incentivo à cultura, que é a Lei Sarney. A primeira lei de incentivo não é a Rouanet. E Celso Furtado foi ministro da Cultura do Sarney. Então, é interessante, ele foi o segundo ministro da Cultura, é interessante pensarmos nisso, porque havia uma preocupação. A lei era problemática, a Lei Sarney, mas ela trazia uma questão interessante. A empresa daquele lugar deveria ter uma responsabilidade cultural com as expressões culturais daquele território. Uma relação, portanto, do desenvolvimento local e regional, que eu acho hoje uma discussão muito importante, porque a gente sabe que a Lei Rouanet, toda ela, 90% delas, envolve projetos que estão ligados a determinados quarteirões, né,
de São Paulo, não é? Nem é a cidade de São Paulo, que também vive à míngua, se nós pensarmos na zona leste da cidade, que também não tem acesso a projetos captados pela Lei Rouanet. Então, essa contradição se dá dentro de São Paulo. Não é só uma contradição entre Sudeste, Nordeste ou Norte. É um problema realmente estruturante da legislação. Bom, terminando mesmo, de verdade agora, eu volto ao Celso Furtado, porque acho que o Celso Furtado traz, em vários dos seus livros, uma relação entre Estado e o financiamento à cultura como cernes da discussão entre cultura e desenvolvimento e de modelo de desenvolvimento. Que desenvolvimento queremos, para qual Estado, então, teremos que construir para termos o desenvolvimento que almejamos, né? Eu acho que essa pergunta é muito importante. O Celso Furtado, quando ele trata das questões da cultura, o pensamento cultural de Celso Furtado, o pensamento relativo às indústrias culturais, ao direito à criatividade, que eu acho que é uma questão fundamental que está exatamente na obra de Celso Furtado, que na verdade bebe na obra de Amartya Sen, na visão de liberdade do Amartya Sen. Não é? É muito importante para a gente, talvez, trazer e abrir aqui esse debate nesse dia. Primeiro, a necessidade premente do Estado de realizar reformas estruturais voltadas à distribuição de riqueza, ao protagonismo. Celso Furtado fala que não podemos sujeitar, né, os projetos do Estado à lógica dos meios, que é a lógica exatamente de acumulação do sistema capitalista, mas a lógica dos fins, que é a lógica da solidariedade, da cooperação, do colaborativo, que é da essência do conceito das economias criativas que a gente deseja realizar, e não das indústrias culturais. Também é papel do Estado garantir que as populações não sejam relegadas a um papel de consumidoras passivas de produtos exógenos. Nós precisamos garantir mercado para os nossos produtos. E aí entra realmente esse país contemporâneo, que até hoje só tem um produto associado a ele, que é das sandálias havaianas, né? É o único que a gente acha em aeroporto e que dizem que é mesmo a cara do Brasil. Estranho um país que tem uma marca, um soft power tão poderoso e que não tem produtos nem serviços, né, agregados a essa marca. E, por último, a visão de que a atividade artística e a atividade da ciência e tecnologia nunca devem se submeter à racionalidade instrumental, não é, da lógica, não é, dos meios, nem se submeter às forças produtivas e ao processo de acumulação capitalista. É preciso que tenhamos uma visão muito generosa das expressões culturais para que nem tudo se resuma à lógica do mercado. Então, falar em economia criativa, eu acho que é reabilitar, como diz o professor Paul Singer, a expressão economia, economos, não é? O cuidar da casa, a visão da ecologia, a visão de dinâmicas econômicas que produzam justiça social, que produzam sustentabilidade. Ou seja, a cultura vem para qualificar o desenvolvimento. Parece que nenhum candidato ontem percebeu. Muito obrigada. Muito bem. Vou fazer só algumas observações bem rapidinhas. Quando foi criada a Lei Sarney, foi em pleno processo inflacionário terrível aqui, né? E a inflação, ela permitia algumas jogadas matemáticas. Eu era especializado em matemática financeira e um dos meus cursos que as empresas corriam era como que você podia, dependendo do mês que você aplicasse, recuperar mais de 100% do que você investiu. Então, apesar da lógica cultural lá, as empresas estavam atrás da lógica financeira. Um outro detalhe, a Cláudia Cochin, quando era secretária da Cultura aqui, um dia ela me liga e falou, tenho aqui um tema que você vai adorar. O que foi, Cláudia? Nós vamos financiar os músicos. Eu falei, que beleza, né? Como é que vai ser? Nossa caixa aí. Vai financiar instrumento para músico. Eu falei, e qual a garantia que a caixa vai pedir? Não, basta o músico apresentar sua declaração de renda. Eu falei, Cláudio, quando você conseguir o primeiro, você avisa que a gente vai... Essa é a Cláudia Coxim, viu? Aqui é Leitão. Bom, eu queria passar... uma terceira coisa, logo que o Gil entrou, o Juca procurou para pegar ideias para um projeto de indicadores mesmo. Mas deu um trabalho danado. Peguei o pessoal de tecnologia aqui, da Poli, que tinha noção aí de inovação, mas não foi possível sair tal projeto. No entanto, a PUC do Rio soltou um projeto de um levantamento que mostrava o impacto do ICMS na indústria cultural, só que a indústria cultural, para ela, eram as trilhas sonoras da Globo, especificamente. Opa. Então, você vê que essa questão do diferencial econômico aí, para definir as políticas públicas, é fantástico. Hein?